Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 4 verso 35. Aqui está um estudo bíblico de João 4 verso 35, usando a Nova Versão Internacional, 2023, conforme solicitado. Introdução, João 4. Narra o encontro transformador de Jesus com uma mulher samaritana no Poço de Jacó. O capítulo destaca a universalidade da salvação e a quebra de barreiras sociais e religiosas. Após a conversa com a mulher e seu subsequente testemunho que leva muitos samaritanos a crerem, os discípulos retornam. João 4 verso 35 é parte do diálogo de Jesus com seus discípulos após este encontro. Jesus usa uma analogia agrícola para enfatizar a urgência do trabalho missionário e a prontidão do campo missionário para a colheita. Contexto histórico: no tempo de Jesus, havia uma profunda divisão entre judeus e samaritanos, decorrente de diferenças religiosas e históricas. Os samaritanos tinham uma versão diferente do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e um local de adoração diferente, o Monte Gerizim. Os judeus consideravam os samaritanos como impuros e hereges. No entanto, Jesus quebra essa barreira ao iniciar uma conversa com a mulher samaritana, algo culturalmente incomum para um rabino judeu. Ao fazer isso, ele demonstra que sua mensagem de salvação é para todos, independentemente de sua origem ou posição social. A referência à colheita em João 4 verso 35 também se conecta à vida agrária comum da época, tornando a analogia facilmente compreensível para os discípulos e para nós. Os discípulos estavam preocupados em alimentar Jesus, depois de fazer uma longa caminhada, e comprar comida, o que pode ter tornado difícil para eles verem que Jesus já estava nutrido espiritualmente, e que havia um trabalho espiritual urgente a ser feito. Interpretação: João 4 verso 35 revela a perspectiva de Jesus sobre o ministério e a evangelização. A pergunta retórica sobre a colheita, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Estabelece um contraste entre a percepção humana do tempo e a urgência divina. Jesus está, essencialmente, dizendo aos seus discípulos para não se deixarem prender por noções pré-concebidas sobre quando o tempo certo para o evangelismo chegará. Em vez disso, devem abrir os olhos e perceber que as pessoas ao seu redor, como os samaritanos que vinham ao seu encontro por causa do testemunho da mulher, estão prontas para receber a mensagem do Evangelho agora. A frase "abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita" é um chamado à ação, um convite para reconhecer a oportunidade presente de compartilhar o amor de Cristo. Numa perspectiva teológica protestante, este versículo enfatiza a iniciativa divina na salvação. Deus está ativamente trabalhando nos corações das pessoas para prepará-las para a fé. Como crentes, somos chamados a sermos instrumentos nas mãos de Deus, a participarmos da colheita que Ele já começou. A colheita representa a salvação de almas e a expansão do reino de Deus na terra. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um lembrete para estarmos atentos às oportunidades de compartilhar o Evangelho em nosso dia a dia. Significa estar disposto a sair da nossa zona de conforto, quebrar barreiras e amar o próximo como Cristo nos amou. Assim como os discípulos foram chamados a colher o que não semearam, também nós podemos colher os frutos do trabalho de outros cristãos que vieram antes de nós, enquanto plantamos sementes para as gerações futuras. Veja as referências em Mateus 9 versos 37 ao 38. Então, disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Este versículo ecoa o tema da colheita abundante e da necessidade de mais trabalhadores. Assim como em João 4 verso 35, enfatiza a urgência do trabalho missionário. A conexão aqui reforça a ideia de que Deus chama todos os crentes a participarem ativamente na propagação do Evangelho. 1 Coríntios 3 versos 6 ao 9, eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são importantes, mas sim Deus, que faz crescer. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Este versículo enfatiza que Deus é quem dá o crescimento espiritual.
Nosso papel é plantar e regar, mas é Deus quem opera nos corações das pessoas. A conexão com João 4 verso 35 mostra que somos chamados a ser parceiros de Deus no seu plano de salvação, confiando que Ele fará a obra em cada vida. O contraste mencionado também destaca a humildade que os evangelistas devem ter. Espero que este estudo bíblico seja útil.